Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos prosseguir pela análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo. No vídeo anterior, nós tratamos da formação do processo e de noções gerais a respeito da suspensão do processo. No vídeo de hoje, está na tela aí para os senhores, nós vamos continuar pela análise das hipóteses de suspensão previstas no artigo 313. Veremos os incisos do artigo 313. Vamos a ele, portanto, primeira delas, a morte da parte. A morte ou perda da capacidade processual da parte implica a suspensão do processo desde sua ocorrência. A decisão do juiz a respeito apenas declarará a suspensão, com seus efeitos retroagindo à data do evento então reconhecido. Assim o é porque, ocorrendo a morte de qualquer das partes e sendo transmissível o direito objeto da ação, deve ocorrer a sucessão processual, iniciar-se o processo de habilitação para tanto. Então, o escopo do artigo 313, inciso 1º, é garantir a igualdade processual para as partes e para os que vierem a sucedê-las, assegurando o devido processo legal e o contraditório, artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição Federal. Trata-se a habilitação de medida necessária para que o processo possa ter seu desenvolvimento, pois o falecimento de uma das partes acarreta a falta de um dos sujeitos processuais. A habilitação serve, portanto, para viabilizar a continuidade do processo, trazendo a ele os sucessores da parte falecida. Embora a habilitação seja ação autônoma, o pedido deve ser processado nos autos da causa principal, em qualquer grau de jurisdição, ficando suspenso o processo. É a leitura combinada do parágrafo 1º do artigo 313 com o artigo 689 do CPC. Se não houver litígio ou controvérsia a respeito e a ação de habilitação não for ajuizada, o magistrado atuará de ofício. Falecido o réu, o juiz determinará ao autor que promova a citação do espólio do sucessor ou dos herdeiros, conforme o caso, designando prazo que não poderá ser inferior a 2 meses nem superior a 6 meses. Artigo 313, parágrafo 2º, inciso 1º. Se falecido o autor e sendo transmissível o direito objeto da ação, o juiz determinará a intimação do espólio do sucessor ou dos herdeiros para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva ação de habilitação no prazo que designar, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Artigo 313, parágrafo 2º, inciso 2º, combinado com o artigo 485, inciso 4º. Quando se tratar de ação intransmissível, a habilitação não poderá ser ajuizada. Nesse caso, o processo deverá ser extinto sem resolução do mérito por força do inciso 9º do artigo 485. Como dito, a suspensão, embora declarada,
somente após a juntada aos autos do atestado de óbito, tem efeitos que retroagem à data do falecimento da parte. Em princípio, são ineficazes os atos processuais posteriores a tal evento. Costuma-se falar em nulidade nesses casos, mas relativamente aos sucessores da parte morta, ainda não trazidos ao processo, as decisões desfavoráveis proferidas depois da morte são absolutamente ineficazes, ditas juridicamente inexistentes, na medida em que eles não tiveram a oportunidade de integrar a relação jurídica processual. Seja como for, os atos praticados após o falecimento da parte e que não tenham gerado prejuízo a seus sucessores devem ser preservados. Segundo caso, perda da capacidade processual da parte. A perda da capacidade da parte também ocasiona a suspensão do processo, pois falta pressuposto de validade da relação processual. A suspensão não ocorre automaticamente, devendo ser determinada pelo juiz após o conhecimento do fato. Mas, como no caso da morte, os efeitos da decisão retroagem ao momento da perda da capacidade. A suspensão destina-se a permitir a designação de curador para a parte. Artigo 1767 e seguintes do Código Civil. Para representar a parte no processo, o curador deve nele se habilitar. Artigo 71. Na sua falta, ou no caso de conflito de interesses entre a parte incapaz e o seu curador, deverá o juiz nomear um curador especial. Extinção de pessoa jurídica, suspensão apenas em algumas hipóteses específicas. A lei processual não se refere expressamente ao caso de extinção da pessoa jurídica, por fusão, incorporação ou dissolução. A hipótese é similar, mas não idêntica à da morte da parte. Não é identificável com o falecimento de pessoa natural, pois, em primeiro lugar, a morte é fato jurídico. A extinção da pessoa jurídica dá-se por negócio ou ato jurídico stricto sensu, que no mais das vezes já traz em si as consequências sucessórias. Em segundo lugar, a sucessão causa-mortes, embora juridicamente ocorra desde o falecimento, depende de procedimento estatal próprio para sua especificação e formalização. Já a transferência de patrimônio na extinção da pessoa jurídica independe de procedimento similar, aperfeiçoando-se por si só, tão logo eficaz o ato extintivo. Enfim, como já se reconheceu na jurisprudência, inclusive do STJ, a sucessão é automática na extinção da pessoa jurídica. Isso significa que é ônus do sucessor ou de quem conduz o processo extintivo da pessoa jurídica promover a sucessão no processo, tão logo ocorra a extinção. Assim, em regra, a extinção da pessoa jurídica não implica suspensão do processo. A suspensão processual por tal fundamento dependerá de regra expressa. Exemplo, artigo 18 da Lei 6.024 de 74. Outro caso, morte ou perda da capacidade do representante ou do procurador de qualquer das partes. A morte ou perda da capacidade do representante legal de qualquer das partes também é causa de suspensão do processo. O artigo 76 trata detalhadamente das hipóteses de incapacidade processual da parte e de representação irregular. Segundo o dispositivo, em caso de morte ou perda da capacidade do representante legal da parte, isto é, irregularidade da representação da parte, o juiz deverá suspender o processo e designar prazo para que a situação seja regularizada. Se se tratar de representante do autor e este não sanar o vício no prazo designado, o processo será extinto sem resolução do mérito. Artigo 76, parágrafo 1º, inciso 1º, combinado com 485, inciso 4º. Se a providência couber ao réu e este descumprir a determinação judicial, será considerado revel. Artigo 76, parágrafo 1º, inciso 2º, combinado com 485, inciso 4º. Em relação ao terceiro, será aplicada a consequência pertinente ao polo em que se encontre. Artigo 76, parágrafo 1º, inciso 3º, ou a extinção do processo ou a revelia. Em sede recursal, se a providência couber ao recorrente, o recurso não será conhecido. Se a providência couber ao recorrido, suas contrarrazões serão desentranhadas do processo,
é o que se encontra do parágrafo 2º do artigo 76. Hipótese que merece destaque, por possuir característica peculiar, é a da morte ou perda de capacidade processual do representante, a rigor, presentante da pessoa jurídica. Sua morte ou perda de capacidade não acarreta suspensão processual. Isso porque a estrutura da pessoa jurídica, como um todo, permanece funcionando, e nela atuam outras pessoas naturais investidas de plena capacidade, as quais incumbe promover a designação de novo presentante ou representante. Por exemplo, se vier a falecer o promotor de justiça, o processo não será suspenso. Ocorrerá a substituição por outro membro do Ministério Público, que passará a atuar no processo. A mesma solução aplica-se às pessoas jurídicas de direito privado. Ocorrendo a morte ou a perda da capacidade do advogado, mesmo que já iniciada a audiência de instrução e julgamento, e desde que seja o falecido o único advogado que a parte tinha como seu procurador no processo, o juiz suspenderá o processo e determinará que a parte constitua novo procurador no prazo de 15 dias, ao final do qual cessará a suspensão. Caso a determinação seja descumprida pelo autor, o processo é extinto sem resolução do mérito. Artigo 313, parágrafo 3º. Se pelo réu, o juiz determinará que o processo prossiga a sua revelia, mesmo parágrafo 3º do artigo 313. Se morrer o advogado do terceiro interveniente, incide a consequência aplicável ao polo em que ele se encontre, inclusive com a ressalva atinente ao litisconsórcio ativo. Se falecer o advogado do recorrente, não se conhece do recurso. Se a morte for do advogado do recorrido, desentranham-se as suas contrarrazões. Essas consequências derivam da conjugação do artigo 111, parágrafo único, com o artigo 76. Outra hipótese de suspensão do processo é pela convenção das partes. De acordo com o artigo 313, inciso 2º, as partes podem convencionar a suspensão do processo, formulando pedido de decretação que será direcionado ao juiz da causa. Esse requerimento vincula o juiz, que não pode deixar de decretar a suspensão. Trata-se de negócio processual típico, com efeitos legalmente limitados. A suspensão tem prazo máximo de 6 meses, como consta da parte final do parágrafo 4º do artigo 313. Escoado o prazo, o juiz dará prosseguimento ao processo independentemente de requerimento da parte, prestigiando-se desse modo os princípios da duração razoável do processo e do impulso oficial. Mas esse limite temporal não se aplica ao caso do artigo 922, que trata da hipótese de suspensão do processo de execução por acordo entre as partes para que o executado cumpra a obrigação. O motivo pelo qual as partes requerem a suspensão não precisa ser trazido a juízo. Daí se poderia deduzir que as partes estão livres para pactuar a suspensão do processo por quantas vezes julgarem necessário, desde que cada suspensão não extrapole o prazo máximo de 6 meses. Mas não se deve tolerar o abuso de direito nem o desvio de finalidade. Há a liberdade das partes, mas se houver indícios de que sucessivas suspensões convencionais do processo, intercaladas apenas por pequenos períodos de andamento processual, estão se prestando a propósitos abusivos, o juiz poderá determinar que as partes justifiquem sua conduta. Apesar de, na vigência do CPC anterior, de 73, não haver disposição expressa na lei, havia quem entendesse que a suspensão por convenção das partes não poderia ser decretada nos casos em que alcançassem prazos peremptórios, como é o caso, por exemplo, dos prazos para contestar e para recorrer. Essa concepção é insustentável no CPC de 2015. Como já dito, o artigo 221 afirma que os prazos suspendem-se em qualquer das hipóteses do artigo 313. Vale dizer, no prazo em que é admissível a suspensão por força de ajuste entre as partes tem efeitos idênticos às demais hipóteses. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui. A gente prossegue no próximo vídeo a partir do inciso 3º do artigo 313, a hipótese de suspensão do processo por arguição de impedimento e de suspeição do juiz. Por hora é só, portanto, fiquem todos com Deus e até a próxima.